Então, meu nome é Valdenir Feltrin Melendri, casado, estou já afastado do movimento há 12 anos. Fiz mais ou menos a conta, em torno de 12 anos. 12 anos que eu estou longe do escotismo, mas não afastado. Estou um pouco distante, né? Final dos anos 80 para 81, não participei do primeiro acampamento do Pérola. Na fundação eu não participei, mas acompanhei a fundação do grupo. De que forma? Como eu entrei na Guardinha, né, Associação da Educação do Homem de Amanhã da época, e eu atuava na Bicentenária com o Tenente Macário, que era o coordenador também do grupo escoteiro. Ele auxiliava fanfarra, Bicentenária e grupo escoteiro. Então, eu vivenciei todo o preparo do grupo escoteiro, a fundação, porque a Bicentenária, ela também atuava próximo ao grupo escoteiro ali, as reuniões ao sábado, e a minha atuação na Bicentenária foi o caminho para mim entrar no grupo escoteiro. Que eu achei o grupo escoteiro mais divertido do que a Bicentenária. A verdade é essa. Eu gostava da bagunça escoteira, né? Daquela movimentação. E aí eu vi o crescimento do grupo. Eu já conhecia, porque apesar de nós sermos de movimentos diferentes dentro da Guardinha, a gente era todo mundo era amigo. Então todo mundo se conhecia. E quando os escoteiros... Nós tínhamos uniforme, a Bicentenária tinha um uniforme muito bonito, todo azul clarinho e tal. Mas quando os escoteiros começaram a se formar e começou a se uniformizar, eu me encantei mais com o escotismo. Aí eu falei pro Tenente Macário, tô indo para lá. E aí foi que eu iniciei as atividades no Grupo Pérola. Não participei do primeiro acampamento, isso já meados de 81, mais ou menos. Né? E aí entrei em meados de 81, só que era muito demorado no grupo, promessa, conseguir uniforme, era tudo muito difícil, né? E o grupo estava iniciando e tinha algumas dificuldades. E aí que a história começou no grupo, né? Fui um tempo da Patrulha Lobo, como escoteiro, e em seguida, acho que alguns meses depois, já passei para a Tropa Sênior, que nós tínhamos uma patrulha só, que era a Canyon, né? A Tropa Sênior estava se formando, se montando, né? Tava iniciando a patrulha, a Tropa Sênior, e eu, como era muito alto, então eu já fui mandado direto para a Tropa Sênior. Vai abrir a Tropa Sênior, pegou os grandão e mandou tudo para lá. E fui um tempo um submonitor da Patrulha Meteoro. Olha, eu acho que o primeiro chefe sênior dessa época foi o chefe Francisco. Que eu me lembre, foi o chefe Francisco. Ele era moreno, bem forte, gordo, e conhecia muito de escotismo, porque ele tinha sido escoteiro. E ele ajudou muito, porque até então principalmente nesses primeiros anos do grupo, nós não tínhamos muitos chefes técnicos, né? Nós tínhamos, assim, logo na abertura do grupo, o chefe Júlio Silva. Ele volta do Rio de Janeiro, depois de muito tempo longe de Campinas. A esposa dele acaba falecendo e ele volta para Campinas, que ele já tinha uma filha aqui, morando com uma irmã dele, ali no São Bernardo. Então, quando ele volta, ele já começa a ajudar o grupo escoteiro Pérola Baiton. Então, foi o primeiro chefe técnico, eu acho, que nós tivemos. Já tinha o Daniel lá, né? Mas o Daniel era um entusiasta, ele ajudava muito, tudo se passava na mão dele, ele sempre procurou ajudar. Mas até então nós não tínhamos curso, os chefes não tinham curso, mas o chefe Júlio ficou muito pouco tempo. Eu me lembro que foi assim, houve ali um probleminha entre o chefe Júlio, com o Tenente Macário na época,
E aí também houve uma proposta de abrir o grupo escoteiro da Fundação Bradesco. O chefe Júlio foi para lá e levou um monte de escoteiros nossos da época. Alguns foram para lá, né? Que eram ex-guardinhas, né? Que eram guardinhas, iam atuar como escotista. E o chefe Júlio transfere esse pessoal lá para a Fundação Bradesco. Eu não fui. De imediato eu não fui. Continuei ali no Pérola, né? Porque eu era jovem ainda, eu não tinha idade para ser escotista. E aí eu fiquei como sênior lá. Depois do chefe Francisco entrou um chefe muito bom, o chefe Alfredo. Porque o Alfredo tinha sido escoteiro no Paraná, e aí ele vem com aquela carga de escotismo que o grupo precisava. Eu acho que ele contribuiu muito, muito de início para o grupo. O chefe Júlio, de início. O chefe Francisco eu conhecia bastante. E depois o chefe Macedo. Isso já no ramo sênior. Ele era basicamente chefe sênior, né? E dali surgiu toda a parte técnica, que até então, nos primeiros 3 anos, nós não tínhamos muita técnica. Então a gente ficava meio que um grupo que começou do zero, né? Sim. Então, acho que foi pelo menos isso que eu me lembre. Então, eu no início das atividades, aquilo que eu falo, nós éramos conhecidos como Grupo da Guardinha, nunca Grupo Escoteiro Pérola Baito. E a gente era jovens da periferia, 90% era bem da periferia mesmo, né? E a gente era casca grossa, a gente ia por tudo ou nada. Nós não tínhamos transporte para os acampamentos, nós íamos a pé para o acampamento, levando tudo nas costas, podia ser na Caldelaria, podia ser onde fosse. A gente cortava a cidade com tudo nas costas e ia fazer os nossos acampamentos. Então isso me marcou bastante. Embora eu acho que o grande entusiasta do escotismo, e eu acho que a pessoa que ajudou muito a abertura do grupo, penso eu, foi o seu Rui Rodrigues, que era o presidente da Guardinha na época, que tinha uma influência assim bastante dentro do município, dentro da política, né? Era uma pessoa bem marcante, e ele era muito entusiasta, era muito bacana quando ele ia no grupo, ou quando eu já era sênior, e quando eu tive a oportunidade de ir para as reuniões com o seu Rui, apesar de não ser um escotista, eu tinha lá pelos meus 17 anos, quando nós vimos, o Daniel tinha essa coisa de tentar preparar a gente. Eu acho que isso foi um cuidado bacana que o Daniel sempre teve com nós jovens, não só quando escoteiro, mas também quando guardinha, dele querer preparar, ajudar a gente a assumir o grupo, a ficar por ali, não dispersar, porque a gente tinha até então, alguns jovens tinham saído do grupo e acompanhando o chefe Júlio uns anos antes. Então, acho que ele tinha essa preocupação. E o Daniel puxava a gente para essas reuniões. Então, o que me marcava muito era as reuniões com o seu Rui, que ele era um grande entusiasta do movimento, ele que, sabe, ele não media esforços para ajudar o grupo escoteiro. E às vezes até conseguia transporte para os nossos acampamentos. A guardinha tinha uma perua lá e ela levava às vezes o que dava e a gente ia atrás a pé. Então, foram coisas assim que me marcou quando jovem, assim, essa garra. E dali com a dificuldade, a gente faz muitas amizades. E essas amizades, ela ultrapassava as reuniões ao sábado, porque nós éramos guardinhas e geralmente durante a semana cada um trabalhava no centro ali, no seu emprego, mas nós almoçávamos dentro do refeitório da Guardinha, que é embaixo do viaduto Cury ali. Então, e tinha uma extensão das nossas reuniões que a gente reunia todos os escoteiros, que eram todos guardinhas, né? Se reunia ali no refeitório. E isso também fez com que eu saísse da Bicentenária e entrasse, porque eu via essa movimentação não só
Porque os amigos da Bicentenária até se reuniam, mas eram grupos menores e tal. Não, os escoteiros era sempre aquela bagunça, almoçava junto e já começava ali. E o Daniel que coordenava esse refeitório, estava ali sempre, ele estava junto também, né? Então, eu acho que isso que me marcou muito, essa questão de amizade. Foi o que eu mais senti no escotismo. Foi uma amizade muito forte entre nós jovens, né? E eu acho que isso é uma coisa que me marcou bastante quando jovem. Só que eu fui perceber, isso é uma coisa que você vive, você não percebe. Você percebe isso depois com o tempo, né? Então isso foi muito legal. Acho que são as recordações assim que eu tenho. Sim, é que eu sempre tive facilidade para desenhar. E para você ter noção, o meu primeiro apelido que eu tive primeiro foi Grandão, porque eu era muito grande. E depois Engenheiro. Então, o meu apelido era Engenheiro. Não sei por que me deram esse apelido de engenheiro. Porque eu sempre queria montar, fazer as coisas, desenhar. Não, espera aí, se nós vamos fazer alguma coisa, vamos desenhar primeiro. Então quem que faz isso provavelmente é um engenheiro. Na nossa cabeça era isso. Aí me apelidaram o engenheiro, né? Então essa questão dos desenhos sempre foi assim. Os desenhos sempre me acompanhou. E também eu procurei ler bastante sobre escotismo, porque a gente tinha essa deficiência, eu acho, o nosso grupo era um grupo muito novo, e nos 3, 4 primeiros anos, a gente perdia muito em relação aos outros grupos escoteiros que tínhamos em Campinas. Porque os grupos tinham uma formação muito técnica, muito boa, eles tinham um conhecimento muito bom. Então, muitas coisas a gente aprendia quando a gente se deparava com outro escoteiro, acabava aprendendo com outro escoteiro uma coisa que falava, poxa, isso a gente não aprendeu lá, então a gente tinha uma deficiência técnica. Então eu procurei sempre ler e eu sempre observei os desenhos de Baden-Powell, que ele anota tudo, escreve tudo, desenha tudo. Então eu sempre me preocupei com isso, em desenhar, em fazer os relatos das atividades, fotografar. Eu tinha uma Polaroid, aquelas Polaroid seca, né? E eu sempre procurei fazer os registros. Felizmente hoje a gente tem bastante registro no grupo daquela época de coisa porque nem todo mundo tinha condição, a gente era de periferia, não tinha muita condição de ficar fotografando. E muita coisa também, hoje muitas fotografias eu vejo assim, era referente aos eventos que tinha na Guardinha, tal. Aí sempre tinha fotógrafo, tal, era uma questão política, então hoje a gente consegue muita coisa assim. Mas no acampamento nós não tínhamos isso, era nós e nós. Então, dificilmente, então eu sempre procurei me preocupar com essa questão de registrar. Mas isso é uma coisa minha mesmo, né? E aí veio essa questão de desenho. E a gente observava assim, a gente era muito conhecido como o Grupo da Guardinha, porque o nosso lenço era o símbolo da Guardinha, o mesmo que a gente tinha no uniforme da Guardinha, a gente tinha lá estampado o símbolo que a gente até brincava que eram os Três Patetas, mas uma brincadeira assim, não, os Três Patetas aí, né? Então a gente tinha aquele símbolo. Aí eu me lembro que eu fui numa reunião e às vezes o seu Rui pedia para a gente falar, e poxa, eu já tinha conversado com o Daniel na época, eu falei, Daniel, pô, vamos criar um símbolo para a gente ter um símbolo nosso igual aos outros grupos, porque eu queria muito isso, que o nosso grupo também chegasse naquele nível, né? Aí ele, não, mas como nós vamos fazer? Não, posso desenhar? Pode. Então eu fiz alguns rascunhos e numa das reuniões com o seu Rui, eu entrei no assunto. Eu falei, seu Rui, nós temos um símbolo, mas os outros grupos têm uns símbolos diferentes, e a gente queria um símbolo, e o seu Rui falou, façam. Eu só lembro isso, que ele falou, façam, né? Aí foi o deixa, porque eu falei, agora é a hora, vamos fazer um símbolo. E eu lembro que nós saímos dessa reunião, eu estava ali, eu já fiz alguns rascunhos, separei 2, e aí depois eu fiz o desenho do grupo, que utiliza hoje, e um outro. Pintei com lápis de cor, fiz um trabalho legal para apresentar na reunião com o Daniel, aí nós tivemos uma reunião. Nessa época eu já estava
para quase 18 anos. E aí eu fiz esses desenhos, passei ali para o Daniel, né, numa reunião, eu mostrei, separei 2 que nós achávamos que eram os mais interessantes, aprovamos um, que é o que você usa até hoje, e depois levamos para o seu Rui. O seu Rui pegou e falou, perfeito, manda fazer uma bandeira. Aí foi bacana, eu falei, pô, nós queremos um lenço, queremos uma bandeira, e aí foi toda essa história do desenho, do logo. Aí eu coloquei o símbolo da guardinha ali também como uma referência, né? E assim, até tem uma história bacana em relação a essas situações com o seu Rui, que o Daniel falou, não, ele desenha e tal. Eu lembro que o seu Rui falou assim para mim, como você faria uma camisa da guardinha? Faz um desenho de uma camisa. Eu fiz o desenho, depois pintei, mandei, e era uma camiseta. Depois de muitos anos eu vi os guardiãs usando essa camisa. Eu falei, hoje estão usando, porque nós usávamos camisa de gola, tal. E aí eu fiz um desenho com o símbolo da guardinha no meio. Para que nós éramos guardinha, eu falei, pô, por que a gente não usa camiseta? Não essas camisas toda engomadinha, tudo... Eu falei, não, vamos usar camiseta. Eu falei pro seu Rui, só que ele achou muito moderno pra época, eu acho. Aí ele fez assim, eu falei, não passou. Mas depois de muitos anos, aí eu vi os guardinhas com camiseta. Então, o seu Rui, ele dava uma liberdade muito grande, era um entusiasta, assim, no escotismo, de uma coisa formidável. Que em 83, é porque assim, as coisas aconteciam muito devagar. Hoje em dia é tudo rápido, né? O WhatsApp hoje é tudo rápido. Mas naquela época era tudo muito devagar. Então a gente mandou, aí é para esperar uma próxima reunião, para aprovação, tal, aí vamos fazer. Pra você ter noção, depois de muito tempo, que a gente já não usava mais, ficamos muito tempo sem o símbolo da guardinha no lenço. O lenço não tinha nada, porque nós não tínhamos condições de bordar isso. Eu acho que os primeiros foi feito de silk. Eu acho que quem fez os primeiros silk, eu corri atrás na época, acho que foi a Ana Lagoa, ali na Dr. Ricardo. Ela mexe com silk lá até hoje, uma pessoa maravilhosa. Depois nós puxamos ela para o escotismo, muito tempo depois, foi escotista também. Mas as coisas demoravam muito. E aí o seu Rui falou, não, vamos fazer uma bandeira, porque o grupo precisa ter uma bandeira. Eu acho que a bandeira saiu em 84, 83, eu não tenho bem certeza, em termos de data. E a bandeira tem uma história legal, porque como nós estávamos sempre lá, e como eu tinha feito o desenho e eu era muito xereta, eu estava sempre na fábrica observando. Quando eu cheguei, que o Daniel falou, vamos ver como que está a bandeira lá. Porque eles fazem primeiro um lado e depois fazem outro. Eles tinham um esquema, parece que era isso. Quando eu cheguei lá, eles tinham colocado a cor errada na flor de lis. Era um amarelo ouro e eles tinham colocado um amarelo um pouco mais claro, meio pálido. E eu falei pro Daniel, Daniel, não, tá errado isso. Mas houve tempo ainda, aí o Daniel foi lá, falou, não, esse amarelo também, eu falei, nossa, a bandeira já tá nascendo apagada, vamos botar um ouro aí, vamos botar um amarelo canário, ouro bem forte. E aí a gente conseguiu corrigir, aí as costureiras lá, eu fui lá, eu conversei, e o Daniel tava junto, e falou, não, dá para corrigir. E isso a gente mesmo tomando as decisões ali. E isso foi durante a semana, porque a gente passou lá, a gente estava sempre na guardinha e eu ficava em cima, não que eu ficava em cima, mas eu queria ver e a bandeira. A bandeira já está pronta? Não, está fazendo. Opa, não está fazendo, mas está fazendo, não está legal, não é esse amarelo. Aí o Daniel conversou lá, a gente conseguiu trocar a cor do amarelo dela, que aí ficou aquele amarelo bonito, como a gente tinha pensado, como é a flor de lis do movimento escoteiro, é um amarelo ouro, né? Um amarelo bonito. E aí foi isso aí. Aí trocou e depois que ficou pronta a bandeira, aí a gente adorou. E a Guardinha também fazia bandeiras lá. Então eles tinham uma fábrica de bandeiras, né? Então o nosso lenço era feito por eles, o uniforme era feito por eles faziam os uniformes. Então eu me lembro que assim, mas a gente tinha alguns problemas
com distintivo. Às vezes os nossos escoteiros ia muito pro acampamento com uniforme, mas sem o cinto, porque dependia de alguém ir para São Paulo fazer as compras e eram tudo muito difícil. Nesses primeiros anos, eu era da Bicentenário, o lenço, o grupo, ele iniciou, os primeiros escoteiros, eu me recordo dos lenços azul clarinho, né, um azul bem clarinho, e era um lenço quadrado, né, tanto é que a gente tinha e ele era num tecido, ele era um tecido fino, e era muito difícil de enrolar aquele lenço. E você colocava o lenço, aí ele abria. Então, ele não encorpava. Então era um lenço claro. Eu acho que esse lenço claro ficou um ano e meio, 2 anos no máximo. E aí a gente, parece que houve um pedido do distrito, na época, eu não lembro, o Jandec falou que o lenço era muito parecido com o da UEB, então tinha que trocar, porque foi tudo muito improvisado. E às vezes eu até brinco que a gente fazia, quando era jovem, a gente fez uma brincadeira que os lenços, os primeiros lenços eram do tecido das cortinas da guardinha. E eram. Isso aí ninguém vai tirar da minha cabeça. Eram. Mas eram muito bacana. Então a gente utilizava muito o recurso que a gente tinha. E não eram muitos, né? Apesar da Guardinha ser uma instituição bacana, com toda a estrutura de costureiras, isso, aquilo, mas era o que a gente tinha, então foi em cima disso. Aí depois se criou o lenço, que é até hoje, né? Esse lenço azul, já em cima da história, né? Se desenvolveu uma história na época, aí foram feitos os primeiros lenços, que era azul, esse azul que vocês usam até hoje, e foi comprado um tecido cor pérola, onde as costureiras faziam os fitilhos pérola. Eles não era tecido, eu observava muito isso, que fazia os fitilhos pérola mesmo, mais largos, né? Ele era, acho que dava uns 2,5 cm, quase 3, era bem largo. Depois, com o tempo, foi afinando. Acho que o recurso também, mas aí esse tecido foi comprado para fazer o lenço, principalmente esse pérola, tá? Que foi um pedido em cima da história. Azul de mar, a cor pérola simbolizando a pérola mesmo, né? A pérola do mar. Então, toda essa história. E aí a gente ficou bastante tempo funcionando com o lenço azul e com o símbolo da guardinha, que era silcado. Era um sil que era feito. E depois foi bordado. Acho que eu já estava saindo do grupo, já estava usando lenço, já era bordado. E quando a primeira vez que eu vi aquele bordado lindo no lenço, eu só achei um pouco grande para a época, achei que tinha que ser um pouquinho menor. Mas eu achei lindo, eu falei, nossa, é isso aí, né? Bordado para a época era muito difícil, os distintivos eram, vamos dizer, 90% era todo silcado, né? De eventos, era tudo silcado, não tinha essa coisa de bordado. A gente via muito distintivo bordado quando a gente ia para algum evento, ou vinha gente, escoteiros de fora, de outros países, do exterior para cá, e a gente dava silcado e pegava bordado. Então, eu lembro que a gente estava num acampamento, lá no sítio Santa Rita, que pertencia à Guardinha, porque a maioria dos acampamentos eram feitos na região da Caldelaria, de início, e a gente recebeu a visita de um chefe da Holanda, e ele trouxe um monte de distintivo bordado, coisas que foi chegar 10, 15 anos depois aqui, aqueles bordados com tecidos todos, com as linhas todas brilhantes, coloridas, aquilo a gente ficou encantado, né? E a gente fez umas trocas, assim, foi bastante interessante. E como ele estava de passagem por Campinas, porque ele desceu em Viracopos, ele chegou até o distrito, e a nossa sorte é que o grupo que estava acampando naquele final de semana, porque a gente acampava quase todos os finais de semana, né, era o Pérola. Aí o Jandec, que na época era o comissário distrital, trouxe, né, ele até onde vocês estão? Nós estamos em tal lugar, então eu vou levar você para visitar um acampamento.
E lá eu lembro que aí, o padre Jandek fazia a tradução, porque o padre Jandek falava também a língua na época e ele fazia a tradução, então ele queria saber tudo. E foi um acompanhamento bacana, porque a gente já tinha bastante técnica, cozinhando no cupim, sabe? Ele queria saber o que era o cupim, como que o cupim se desenvolvia, toda aquela história, né? E a gente usava o cupim como fogão, né? Hoje eu acho que não é ecologicamente correto esse tipo de coisa, porque o escotismo mudou muito. Mas na nossa época era o que nós tínhamos. E ele ficou muito encantado, assim. E para ajudar, nós estávamos num acampamento quase de sobrevivência, né? Então, eu participei logo de início numa patrulha escoteira e depois eu fui para Meteoro e da Meteoro, como eu já era, a gente começou a montar a Tropa CN e a coisa já era meio agitada, em seguida eu fiquei muito pouco tempo na Meteoro e nós precisamos expandir, sobrou para mim o cargo de monitor, vamos abrir mais uma patrulha. E a gente estava conseguindo fazer campanha no horário do almoço na guardinha para trazer escoteiros para o grupo, né? Porque até então, uns anos atrás, nós tínhamos perdido um pessoal bacana também, que não foram muitos, acho que uns 4 foi para ajudar o chefe Júlio, mas a gente era um grupo pequeno, 4 ou 5 que saía, 3, 4 que saía, já fazia diferença. Então nós fazíamos uma campanha para trazer gente, guardinhas, porque só podia entrar guardinha no grupo, né? Isso aí era uma exigência da guardinha. Então, embora nós tínhamos os lobinhos que eram de irmãos de guardinha, né? Aí não teve como segurar, né? Aí com o tempo o grupo ia abrir mesmo, né? A gente tinha um grupo bacana, só que esse grupo é assim, grupos têm altos e baixos. E eu não vou me lembrar o ano, mas eu já era escotista. E nós tivemos uma debandagem, assim, o pessoal se debandou do grupo, principalmente os escotistas. O Daniel ficou distante do grupo por motivos pessoais, embora ele sempre acompanhava, mas ele se afastou. O Lucas se afastou, porque na época ele estava ingressando, saiu da guardinha, naquela faixa de 18 anos, e ele estava indo para São Paulo para fazer cursos, e eu ajudei muito, acompanhei toda essa movimentação dos amigos na época, né? Porque eu já nesse período de 18 anos eu já não era mais guardinha, porque eu fui muito pouco tempo guardinha dentro do banco, então eu fiquei uns 2, 3 anos e aí já fui promovido, registrado. Então eu deixo de ser guardinha, mas continuo acompanhando, indo nos almoços lá, acompanhando, eu tinha uma certa liberdade. E então, e a gente tinha assim, uma grande preocupação, talvez que o grupo viveu no passado em termos de escotismo, foi essa coisa de entrar chefe bom, depois saía, deixava o grupo na mão. Então, a gente, eu vejo assim que o pensamento da época que era passado para a gente que nós tínhamos que formar chefe dentro do Pérola. E eu não concordava muito com isso, né? Eu achava que o grupo precisava trazer gente de fora. E eu senti muito isso na pele, porque com essa saída do Lucas, que ele se afastou, deixou a tropa escoteira. E ele se afasta, o Daniel também se afasta, e eu fiquei 1 ano e meio, quase 2 anos, sozinho no grupo. A sorte é que a gente tinha uma tropa sênior muito boa, aí já tinha lá o Biratã, já tinha o Davi, quem mais? Tinha uma galera ali, o Cícero, e esses foram todos meus sêniors. E eu falei o seguinte, não, vamos o seguinte, galera, agora nós vamos ter que segurar a onda aqui. E não tinha mais gente. Então foi um ano assim, bastante difícil para mim, não foi fácil. Eu consegui segurar o grupo aí com a ajuda desses sêniors, praticamente, que eram sêniors, né? Eu acho que eu estava com uns 19 para 20 anos, mais ou menos. 19, uns 19 anos. E ficou, o grupo ficou, mas a gente segurou, graças a Deus. Hoje eu vejo, eu até comentei que um dia eu
estava indo no mercado, o Pérola foi fazer uma reunião ali no meu bairro e eu fiquei olhando e eu falei, caramba, eu fiquei meia hora lá olhando a reunião, falei, poxa, se eu não tivesse segurado esse grupo 2 anos, ele tinha acabado ali. E tinha acabado. Eu não digo assim, talvez o grupo sumiu ou não existia hoje, mas eu digo assim, ia ser muito difícil reerguer o grupo, ia ser muito difícil. E a gente conseguiu segurar. Então, você fala, pô, compensou. Não foi fácil, não foi brincadeira. E depois, essa experiência minha no Pérola, eu digo, experiência pessoal, de sofrimento mesmo, de falar, poxa, eu gosto tanto do grupo e o grupo está numa situação difícil, se eu virar as costas aqui, eu não sei se o Daniel volta, porque a gente fica com muitas dúvidas, né? E o Daniel que segurava as pontas também, já estava lá com alguns problemas pessoais que não dava para acompanhar sempre. E aquilo me confirmou que o grupo tinha que ser aberto a novas pessoas, trazer, tudo bem, o cara vai vir de fora, vai ficar 1 ano, não vai dar resultado e tal, mas vamos tentar. Aí eu falei, Daniel, eu tô cansado, volta que eu tô cansado. Volta, aí com muito custo, o Daniel foi resolvendo os problemas dele, ele começou a voltar e eu coloquei na cabeça que a gente precisava trazer gente de fora. Falei, o grupo precisa se abrir para trazer gente de fora, porque até então o grupo tinha um preconceito de escotistas de fora. E aí que o grupo passou por isso, e aí o grupo começa a trazer gente de fora. Então eu acompanhei a entrada. Eu lembro na época que um dia eu estava lá, me apareceu um uruguaio lá, que eu tinha uma dificuldade de conversar com ele, que era o Alex, o chefe Alex. Eu tô vindo, tal. Aí o Daniel ficou meio assim, e aí eu falei, vamos trazer para dentro do grupo, a gente precisa, cara, eu tô cansado, vamos, não. Aí veio o Alex, e veio... Porque a gente tinha vivido como escotista, visto o trabalho do próprio chefes que vieram nos ajudar, quando nós éramos sênior, a contribuição que esse pessoal trouxe, mesmo que ficou muito pouco tempo, o próprio chefe Francisco, que eu gostava muito, o próprio chefe Júlio ficou tempo, mas ajudou, o próprio o Alfredo, que foi um chefe sênior assim, que eu considero meu chefe sênior, né? Trouxe bastante coisa bacana, né? Então eu falei, não, vamos abrir o grupo, porque o grupo tinha essa coisa de, não, vamos se virar. Eu falei, não dá pra gente se virar. Embora nós tínhamos uma galera muito boa lá, que alguns sêniors muito bacana, e eu falei, não, a gente tem, mas vamos trazer gente de fora. Aí o Alex, nesse período, eu não me lembro o ano, a gente consegue trazer ele para dentro do grupo. E eu já estava, fora isso, dessa expansão do grupo, eu já queria que o grupo... porque a gente não tinha tanto apoio mais da Guardinha. Com o falecimento do seu Rui, que era um grande entusiasta, o grupo estava à deriva. Nesses 2 anos que eu fiquei, 1 ano e meio que eu fiquei sozinho, o grupo ficou à deriva, porque nós não tínhamos apoio mais da Guardinha. Nós tínhamos o local, mas não tínhamos aquele apoio na época do seu Rui, né? E eu falei, não, vamos trazer. Aí chegou o Alex, e no que o Alex entra no grupo, fica um tempo, e eu lembro que eu acompanhei, e aí eu já estava querendo me desvincular do grupo. Aos poucos, né? Falei, não, eu preciso deixar o grupo para descansar, porque eu já estava também um pouquinho cansado em relação ao trabalho, estava prestes a me casar, então era muita coisa acontecendo comigo. Aí a gente consegue trazer o Alex. Aí depois eu me lembro quando chegou lá, o Alex já estava alguns meses com a gente, ajudou muito. O Alex, apesar daquele jeito dele, um pouco de uruguaio e tal, mas ele tinha um conhecimento muito grande e isso começou a contribuir. E aí eu me lembro que um dia chegou lá no grupo 2 irmãos também, 2 irmãos, não, somos africanos, lembrei para dentro. E eu acho que foi as maiores contribuições que o grupo teve. O crescimento do grupo foi muito grande. E depois nós tivemos o chefe Joseni, que era do grupo Dom Bosco de Corumbá. E nessa época eu estava na tropa escoteira. Eu fui para a tropa escoteira,
né? Estava auxiliando a tropa escoteira, porque o Lucas se afastou e a tropa escoteira estava bacana. E a tropa sênior eu estava tranquilo com ela, que eu era chefe sênior. Então eu falei, não, eu vou para a tropa escoteira, porque de Alcateia eu não conhecia nada. Mas aí, quando eu fui para a tropa escoteira, eu falei para o Davi e para o Cícero, que eram os dois sêniores mais malucos que eu tinha e que tinha tudo a ver com a Alcateia. E foi uma maravilha. Essas coisas foi nesses 2 anos que eu fiquei ali meio que coordenando o grupo. Então botei o Cícero lá, coloquei o... nós tínhamos o auxílio nesse período, nós tínhamos o auxílio na Alcateia, Francisca. Francisca ajudou muito, ela atuou muito ali. E depois ela vem a se afastar um pouco mais para frente, ela se afasta também. Então foi as experiências que a gente teve de abertura do grupo. E aí com ele depois entrou naquele período de coeducação, toda aquela situação. Aí nós conseguimos, veio a Maria Rita e o Aquiles, o chefe Aquiles e a Maria Rita, que acho que hoje estão no Grupo Escoteiro Anhanguera, eles vêm para auxiliar também essa criação da coeducação no grupo, que eu participei de algumas reuniões, mas o grupo já estava bem encaminhado. Aí eu comecei a me afastar. Então, eles entram como jovens. De princípio, eles entram como jovens. E para a gente, o grupo era bastante receptivo. Essa questão de gente de fora, ela não tinha com os jovens, ela tinha com a direção do grupo. A gente tinha pelo menos foi isso passado para a gente tinha um pé atrás com gente que viesse de fora, principalmente escotista. Eu me lembro que o Marcos e o Miguel, primeiro eles vêm como jovens, né? Ficam um tempo como sênior, alguma coisa assim, acho que eles tinham idade para sênior, eu não me recordo. Eu não me recordo disso, com certeza eles sabem disso. Mas foi bastante receptivo. A gente assim, naquele período a gente tinha conseguido abrir o grupo escoteiro, porque a gente já, aquilo que eu assim, uma das minhas brigas, eu falei, bom, o grupo sai da guardinha ou eu saio. Mas eu estava jogando porque eu já ia deixar o grupo de qualquer forma, mas eu queria que o grupo saísse da guardinha, porque nós não tínhamos mais, e o grupo já tinha sido aberto, porque a gente já tinha um problema com a administração nova da guardinha, depois com o falecimento do seu Rui, essa questão de que o grupo foi formado por guardinha. Até então o grupo já não era. Para vocês terem noção, eu já recebi escoteiros meio que davam um jeitinho de receber escoteiro fora a guardinha. Na minha época que eu estava coordenando o grupo, eu já trazia gente de fora, porque o grupo não tem como você fazer um grupo fechado, porque nós já tínhamos os lobinhos, que muitos lobinhos se transformaram em escoteiros. Os lobinhos eram irmãos de guardinha, mas não necessariamente eles iam ser. Então o caminho do grupo era abrir. E eu lembro que as últimas investidas minhas foi, não, vamos sair daqui, vamos caminhar com as próprias pernas. O grupo escoteiro, acho que a missão do seu Rui foi montar o Pérola. E a missão já foi cumprida. Agora o grupo já tinha vamos dizer assim, uma identidade, né? Fora a instituição. E a gente foi comendo pelas beiradas, vamos fazer um logo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então, a recepção já estava acontecendo. Então, nós estávamos lá meio na guardinha como intruso, era só uma questão de tempo a gente sair. Mas ainda existia alguma resistência por parte do grupo e por parte da instituição lá, da guardinha na época, né? Tanto é que eu acho que o grupo foi para Singer 1 ano depois que eu saí do grupo. Quando o pessoal fala, o grupo saiu da guardinha, foi para Singer, eu falei, graças a Deus, joia. Aí o grupo se desloca e vai, agora o grupo vai crescer, ele já vai caminhar com as suas próprias pernas, né? Mas eu já vinha lutando isso alguns anos antes, né? Porque assim, você começa aí, você vai fazendo os cursos, você vai tendo outra visão, né? Então, e todos os cursos, todos os básicos para escoteiro, para sênior, eu fiz tudo pela UEB quando era escotista no Pérola. Então, você começa a ver que o leque é muito maior, não é tão instituição. Você entendeu? Então, e a instituição também já não estava dando tanto apoio, embora tinha muitos grupos patrocinados na época, né? Sim.
Então, é aquilo que eu falo, é a troca. É a troca de informação e vem para trazer coisa nova, né? E isso eu acho que só auxiliou o grupo, né? Se o grupo chegou nos 40 anos, é porque essas pessoas, a nossa contribuição lá atrás, ela foi muito pequena. Ela teve o seu valor, sim, mas eu acho que assim, foi muito, por isso que eu falo que foi muito pequena, perto dessas pessoas que chegaram depois e estão lá até hoje. Então, contribuiu muito, né? Trouxe um pensamento. Se eu já me achava que eu já tinha um pensamento muito lá na frente, esse pessoal veio dentro daquilo que a gente esperava pelo grupo, né? Então, foi bastante interessante. Né? Eu já até tentei muitas vezes resgatar, porque eu registrei tudo isso em foto, mas aí eu deixei no grupo e parece que se perdeu, foi uma pena. Isso até hoje eu tento resgatar, mas eu não consigo. Dessa viagem, nós fomos até a Bolívia, ficamos presos lá, porque entraram a gente para um lugar que não era para entrar e depois deu problema de uma enchente, a gente tinha que voltar pela fronteira, só que a gente não tinha entrado, então foi uma confusão do cão. E a gente teve que arrumar um dinheirinho lá para os guardas liberarem a nossa saída da Bolívia. Mas isso foram todas histórias que aconteceu e da viagem em si. Nunca fiquei 3 dias sem dormir na minha vida. Foi a primeira e única vez e nunca mais quero essa experiência. Foi terrível, porque nós fomos com o trem da morte. Entendeu? Eu até vim de Bauru ontem e eu falei para meu filho, não, eu quero ir lá na estação para saber onde que nós pegamos aqui o trem de banco de madeira que eu fui até Corumbá. Então, mas foi uma viagem bacana. Aquilo me desestressou. Foi muito bacana. Então foi essa parte da minha vida como escotista no Pérola. Aí eu fui me desvinculando aos poucos, porque eu tinha ciência do meu peso para o grupo. E aí o grupo já estava bem encaminhado, com o Alex, com uma galera lá bacana, o próprio Marcos, o Miguel. E aí eu senti segurança para sair do grupo. Eu falei, agora eu vou me afastar do escotismo para dar um tempo. Mas fiquei muito pouco tempo fora e já fiquei como comissário distrital do ramo sênior, porque nós tínhamos uma tropa sênior que ninguém tinha na época. O Pérola tinha uma tropa sênior avassaladora. Quando chegava nos acampamentos, a gente era bom. Então a gente ia para cima mesmo. Então eu me lembro que quando eu era chefe sênior, nós tínhamos a maior tropa sênior do distrito. Pérola, nós estávamos com 4 indo para 5 patrulhas. Acho que por uns dias atuais, acho que é até meio que difícil isso, né? Não sei. Mas nós tínhamos já indo para a 5ª patrulha, então isso que também me levou para ser coordenador do distrito. Eu acho que essa atuação minha como escotista me puxou para atuar no distrito. E a partir do momento, nesses anos, acho que eu estava com 20 e poucos anos, eu já era 22, 23 anos, 23, eu já era comissário distrital do ramo sênior. Falei, pô, eu praticamente era um sênior, né? Eu não tinha ainda amadurecido o suficiente. Mas, e aí eu acabei ficando no distrito como escotista um bom tempo. Até 12 anos atrás, meu último cargo foi como diretor administrativo desse novo distrito hoje, né? Junto com Zé Roberto, Inácio, nós éramos em 4. Rose, Inácio, Zé Roberto, que infelizmente nos deixou, e eu. Foi a primeira diretoria do distrito. O movimento escoteiro, ele não tinha meninas, ele não recebia. Se cria o sistema de coeducação. Na época que o grupo escoteiro foi fundado, era só meninos. Porque não existia o sistema de coeducação. A União de Escoteiros do Brasil era só para meninos. As únicas participações femininas que nós tínhamos era como escotista. Aí depois, porque nós tínhamos aqui em Campinas o Pérola, o grupo escoteiro Anhanguera, que eram os grupos mais próximos, e nós tínhamos o Dom Bosco e
o Dom Bosco e o Craós. Eram os grupos que nós tínhamos, né? E esses grupos, Dom Bosco, Craós, apesar de ser grupos muito bons para a época, eles eram grupos mais velhos, com escotistas muito bem preparados, mas eu vejo que eram grupos conservadores. Foram os últimos grupos. Eu me lembro que o próprio Craós, depois de muito tempo, ele relutou muito para ter meninas. Muito tempo ele abriu as tropas femininas. Então o primeiro grupo, quando surgiu essa ideia de coeducação, que nós podíamos... E assim, nós tínhamos um grupo de bandeirantes, que era um grupo muito bacana, próximo ali, ó, elas eram ali no colégio Culto à Ciência. Elas faziam, onde que hoje tem um colégio ali próximo, elas faziam as reuniões ali, no Cutuca, e nós, era um sênior, nós íamos lá, porque a nossa referência era as bandeirantes. Nós tínhamos as bandeirantes, inclusive, quando nós fazíamos os acampamentos, nós tínhamos as meninas, as bandeirantes. Aí depois a UEB vem com o sistema de coeducação, eu já era escotista, e o primeiro grupo em Campinas que teve uma tropa feminina foi o grupo escoteiro Pérola Baiton, aí com a Maria Rita. E aí a Maria Rita vem, a gente faz a fundação, né? Eu participei, embora eu já estava me desvinculando, mas eu falei, eu quero passar por essa parte. E aí surge a primeira patrulha, Lira, feminina, e todo mundo estranhava, vocês já têm tropa feminina? Já tem, a UEB liberou, nós já estamos com tropa feminina. Eu assim, apesar de eu ter saído, acho que nos anos 90, do Pérola, quando eu senti confiança, porque eu fiquei longe de grupo por uns 2 anos, porque eu realmente precisava descansar. Mas assim, não deixei o escotismo, continuei sendo registrado pelo distrito, que na época até acontecia isso. Mas eu sempre acompanhei o Pérola, a gente não deixa, né? Uma vez, Pérola, sempre Pérola, é pura verdade isso. Então, mas assim, a gente vê o grupo, né? E a gente vê que essa galera continua, hoje muita gente nova. Felizmente a gente ainda tem lá o Marco, desde o Marcos e o Miguel estão lá ainda, né? Sim. Estão com vocês e é que eu falo para ele, falo, olha, o que nós fizemos pelo grupo foi bacana, foi legal, maravilhoso, mas o que esses dois irmãos fizeram pelo grupo, nossa senhora, acho que não tem tamanho isso, não tem, né? Nesses 40 anos estão aí, né? Então faz parte da vida, né? Então isso aí às vezes eu falo muito para eles, eu admiro muito. Então isso é uma coisa bacana, né? Sim, sim. De vez em quando eu vou lá um pouco matar saudades. Eu me policio no sentido de que eu procuro não se aproximar muito do escotismo. Não assim, não, por quê? Porque, velho, é difícil. Eu vivi o escotismo há 38 anos, consecutivo. E aí eu falei, não, agora eu vou dar uma descansada, vou priorizar outras coisas, tá? Porque o escotismo é assim, ele te consome bastante um tempo, é muita dedicação, e quando você assume um compromisso, principalmente com o jovem, você está assumindo um compromisso de 4 anos no mínimo com o jovem. Então, não dá para deixar a coisa... Então você quer ver esse jovem até o final desses 4 anos. No mínimo 4 a 5 anos é esse compromisso que você tem. Então, às vezes fala, volta, faz isso. Alguns saem, volta, é difícil. Então eu me policio nesse sentido de eu acompanho, uma vez escoteiro, sempre escoteiro, não tem como. Você não se livra disso, não adianta. É aquilo que fala, entrou, é questão de sangue, entrou na veia, já era, né? Então mas eu me policio de não estar assim, para que não tenha uma recaída, vamos dizer assim, porque é muito difícil a separação, entendeu? Bastante difícil e complicado, né?
Isso aí. Uma vez me perguntaram, em Indaba, muitos anos atrás, qual era o futuro do escotismo. Eu falei, o futuro do escotismo é igual à Terra, é igual à humanidade, ele vai mudando. Então, quem não aceita mudança no escotismo, lógico que tem lá suas tradições é importante, sim, mas a mudança faz parte da evolução humana, então não tem como você, isso, aquilo, né? Então, eu acho que o futuro do escotismo é acompanhar essa mudança, e essas pessoas vieram trazer mudanças, né? E mudanças assim, coisas novas, né? Conhecimentos novos, né? Essa questão de família, eu acho que assim, quando você tem a oportunidade de participar de um grupo igual ao Pérola, eu acho que é uma grande oportunidade. E eu posso dizer isso com carteirinha. Eu até já tinha comentado que eu, depois do Pérola, eu fui para outro grupo, cheguei até a fundar um grupo, mas essa coisa de Pérola é Pérola, não adianta. É uma coisa que acho que essa mensagem que eu queria deixar, que realmente é uma família escoteira. E eu acho que isso não se perde, são coisas que eu acho que estão enraizadas no grupo lá. É bem diferente, é bem diferente. E olha que eu já ajudei grupo, já fui abrir grupo, já auxiliei a abertura de grupo, já acompanhei grupos em crise como membro distrital. Não que o Pérola nunca passou por isso, mas o Pérola passa de uma forma suave. Pelo menos eu nunca vi o pessoal falando, bom, temos que ir lá resolver um problema no Pérola. Nunca, eu pelo menos da minha parte, assim, do tempo que eu fiquei no distrito, eu nunca vi isso. O Pérola resolve os problemas dele como sempre resolveu. Então é um grupo diferente. Então assim, essa mensagem que eu gostaria de deixar, que é um grupo diferente. Não é um grupo, cada um tem a sua pegada, claro, mas essa coisa de família, a gente se sente, eu mesmo estando fora, eu sinto, aquilo não muda, é uma família Pérola Baita, não tem jeito. Pega mesmo e não tem jeito, tá na pele. Às vezes eu brinco muito, né? Que a gente não sabe, eu tô fora do escotismo, então às vezes você não sabe se você sai do Pérola ou o Pérola sai de você, porque não acontece nada, é uma coisa maluca.